Salve, salve galera, estamos de volta com mais uma videoaula e hoje vamos dar continuidade ao assunto Egito Antigo. Hoje vamos falar especificamente sobre a sociedade egípcia. Um vídeo curtinho, tranquilo, espero que ajude na sua prova, no seu concurso ou em qualquer coisa que você necessite do conteúdo de história, beleza? Mas antes de a gente começar, eu peço uma ajuda para você. Deixa já aquele like, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele comentário com sugestões, elogio, porque o professor gosta muito de receber a mensagem de vocês para que eu possa continuar melhorando e fazendo conteúdo cada vez melhor e com mais qualidade para todos vocês. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos entender a sociedade egípcia. Vamos lá, galera, chega para cá. Olha, a primeira coisa que você tem que entender, falando de sociedade egípcia, é que ela é uma sociedade extremamente estratificada. Olha, eu vou escrever aqui para vocês que esse nomezinho pode aparecer na sua prova. Tranquilo? Ó, estratificada. O que significa ter uma sociedade estratificada? Significa que essa sociedade ela tem muitas classes sociais, uma grande divisão. Olha, vou colocar aqui, ó, uma grande divisão social. Aí você deve estar perguntando, bom, mas isso é tranquilo, isso é bom, isso é bacana, porque eu posso estudar e virar um faraó, posso fazer um concurso público e virar um sacerdote, virar um vizir, quem sabe. Não, galera, não. Além dela ser uma sociedade estratificada, era uma sociedade extremamente estamental. Uma sociedade estamental, ela é aquela sociedade em que não há mobilidade social. Ou seja, se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Se você nasce um sapateiro, você vai morrer sapateiro. Se seu pai é um pedreiro, você vai continuar sendo pedreiro até o fim da sua vida. Ou seja, estamental. Como está, vai ficar. Tranquilo? Além disso, ela é uma sociedade hierarquizada, ou seja, hierarquia e disciplina. Existem classes ou casta que são superior à outra. Então, basicamente, é uma sociedade estratificada, com muita divisão. Estamental, você não pode mudar de classe social. Hierarquizada, existe uma hierarquia entre as classes, ou seja, tem classes que mandam na outra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa pirâmide. Não vamos falar sobre pirâmide hoje não, tá? É só a pirâmide básica para que vocês possam entender como está a hierarquia dessas classes. Obviamente, galera, que aqui no topo temos o faraó. O faraó, ele era dono de tudo no Egito. Todas as terras, tudo pertencia ao faraó. Ele, além de ter o poder político, ele também detinha o poder religioso. E isso nós até falamos já na aula passada. Isso significa que temos um governo teocrático. Ou seja, Teo significa Deus, crático governo, governo do próprio Deus. O faraó era um Deus para aquela sociedade. Ele era considerado o próprio Deus, o Horus. Tranquilo, galera? Abaixo deles podemos dizer que temos um outro carinha que era tão importante quanto o faraó, que era o vizir. O vizir, hoje em dia, se a gente for comparar, se a gente for cometer um anacronismo, não é certo a gente cometer esse tipo de anacronismo, mas ele era como se fosse um primeiro-ministro hoje em dia. Tá lá, ele fazia grandes obras, ele participava dessas grandes obras, normalmente ele era um engenheiro, um arquiteto, tanto que as pirâmides, a maioria delas foram coordenadas pelo vizir. As obras públicas, como barragem e dique, eram feitas através do vizir. E abaixo dele tem ali a galerinha que era a nobreza. A nobreza basicamente era composta pelos familiares do faraó, tranquilo? Era aquela galera que era responsável por coordenar a política, ficava no bem bom, sem fazer muita coisa, tranquilo? Na parte de baixo, aqui na nossa próxima divisão social, temos os sacerdotes. Os sacerdotes.
Esses aqui eram extremamente importantes, porque lembra que a gente tinha uma sociedade... aliás, a gente nem falou disso ainda, mas com certeza você sabe. A gente vai fazer um vídeo só para falar da religião egípcia. Era uma sociedade politeísta, então havia muitos deuses, cada nomo tinha um deus definido, então esses sacerdotes eram responsáveis por coordenar esses templos religiosos. Consecutivamente, eles recebiam muito dinheiro nesses templos, muitos bens, moeda de ouro não, ouro, prata, comida, grãos, o que seja lá o que for, e eles absorviam tudo isso para si. Então eles eram muito importantes. Muitos livros didáticos também dizem que o faraó ele era escolhido através de uma forma hereditária, ou seja, o faraó morre, o seu filho assume. Mas nem sempre foi assim. Nós estamos falando de uma sociedade com 3.000 anos de história, então nem todo momento foi igual. Houve momentos em que os sacerdotes elegiam o próximo faraó, não utilizando a forma hereditária para a sucessão do faraó. Tranquilo, galera? E abaixo aqui, vou colocar até uma corzinha diferente, são os chefes militares. Chefe militares, eu não estou falando de soldado não, tá, galera? Estou falando de general, patente alta, cabra macho, brabo pra caramba. Essa galera tinha uma certa regalia, mas em momento de guerra, se houvesse algum tipo de fracasso, eles poderiam pagar com a própria vida, beleza? E aqui embaixo também, tão importante quanto o sacerdote chefe militar, talvez até mais importante, são os escribas, galera. Escribas. Talvez pelo nome você já consegue identificar, era aquela galera responsável por escrever. Isso aí, escrever era uma profissão no Egito, uma profissão bastante desejada. Os escribas eram muito valorizados, porque eles detinham essa arte de escrever, não era nada fácil. Vamos falar também de um vídeo só sobre a escrita egípcia, que é a escrita hieróglifas. Temos aí também a demótica, mas a gente vai falar separadamente nesse vídeo, beleza? Eles eram importantíssimos, porque eles, além de ornamentar templos, eles registravam também a troca, o comércio. Tá tranquilo, galera? Beleza? Tá dando para entender até aqui? Então vamos continuar. Aqui na parte de baixo, lá na base da pirâmide, temos os artesãos. Os artesãos, aqui nós estamos falando de sapateiro, de pedreiro, de marceneiro, a galera que trabalhava fazendo esse tipo de coisa. Beleza? Aqui embaixo também temos os camponeses. Os camponeses que trabalhavam na lavoura do faraó, tudo era do faraó, e pagavam esses tributos, uma parte dessa colheita para o faraó. Lembrando que esse aqui era a maioria da sociedade, era camponês, que vivia uma situação de extrema miséria para sustentar as classes acima dele. Tranquilo? E aqui embaixo, os escravos. Só lembrando, galera, que os escravos, olha, vou até escrever aqui para você, vou escrever aqui, ó, era a minoria. Isso mesmo, a minoria, não era a maioria. Você vai me questionar falando, professor, eu vi um filme aí de Egito, vi um documentário no History, no Discovery, que tinha um monte de escravo construindo pirâmide, como é que o senhor fala que é a minoria? Sim, galera, a minoria, aquilo que você estava vendo ali é a famosa servidão coletiva. Quando precisava de fazer algum tipo de obra, o faraó, o vizir, convocava toda essa classe aqui, ó, artesão, camponês e escravo, para trabalhar nessa obra pública. Mas isso a gente vai falar em economia do Egito Antigo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a pirâmide social do Egito Antigo. Espero que ajude você na sua prova, ajude você na sua preparação para o vestibular. Desde já eu agradeço, olha, deixa aquele like, comenta, assista nossos outros vídeos. Muito obrigado e valeu!